Olá, pessoal. Nos encontramos mais uma vez, com a graça de Deus, para refletir um pouquinho sobre a nossa fé, a doutrina da nossa igreja e poder compreender as coisas que muitas vezes fica com dúvidas dentro da nossa mente, não é? Então, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho do Ano Santo que vai ter e da indulgência. A gente vai saber o que é um Ano Santo e o que é indulgência. Hoje eu vou deixar que o nosso amigo Flávio fale um pouquinho mais. Ele é mais sábio que eu. Não, não sou não. É que eu consigo ler o roteiro e tudo mais, né, Dilson? Olá, pessoal. Flávio, tudo bem? Sou catequista, sempre aqui com a dona Dilce, né? Eu aprendo muito mais do que eu falo aqui. Quando eu ouço ela falando, eu aprendo muito mais. Mas a dona Dilce, ela vai falar também um pouco do Ano da Graça, né? Que o Papa, nosso Papa, proclamou agora na noite de Natal, né? E aqui, como nós estamos na Diocese de Osasco, será dia 28 de dezembro agora, será aberta uma porta santa na Catedral Santo Antônio, aonde todos nós devemos peregrinar até a catedral para passar pela porta santa e lucrar as indulgências, né, distribuída pela igreja. Então, o que é a indulgência? A indulgência são graças espirituais concedidas pela Igreja Católica. Aí vocês vão perguntar, mas o que é graça? Esse povo vive falando graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, é graça para lá, graças a Deus, isso e aquilo. Mas graça, eu já tinha falado em outros vídeos, eu sempre falo que graça significa um favor sobrenatural de Deus. Então, todo favor sobrenatural de Deus é uma graça concedida e graça é gratuito. É um favor que Deus nos dá, não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, não, Ele dá a todos essa graça, a todos que creem nele, a todos que reverenciam o seu poder, a sua glória. Deus derrama, Ele distribui graça sobre graça e ele não pede nada em troca, né? Então a indulgência ela vem trazer então essas graças espirituais e é concedido pela igreja, é o munus da igreja, né? Que visa o quê? A remissão parcial ou temporal ou parcial ou total da pena que nós temos com um pecado, que nós adquirimos com o pecado. Então, essa pena parcial, nós podemos também, tanto a parcial como a total, nós tiramos aí no sacramento da confissão. O sacramento da confissão é apagada a consequência da nossa culpa do pecado, mas fica ainda uma pena temporal que nós devemos pagar, né? Então é necessário que seja purificado essas marcas que o pecado deixa na nossa vida, na nossa alma. É importante a gente bem ter ciência disso, porque disso também depende a salvação de cada um de nós, Dilce, e também a salvação, né? Ou primeiro, assim, o encurtamento do tempo, a abreviação de um ente querido nosso no purgatório. Eu estava pensando outro dia, Dilce, assim, se de repente eu for para o purgatório e ninguém rezar por mim, eu vou ficar mais tempo lá, né? Deus queira que eu tenha algum afilhado, algum parente que reze por mim, né? Para que seja abreviado o meu tempo lá. Eu também penso nos meus entes queridos que se foram, meu papai, minha mamãe. Então, eu sempre procuro lucrar essas indulgências para oferecer a essas pessoas também, né? Que estão no purgatório. Então, Flávio, mas também nós devemos lembrar que a igreja, principalmente na Semana Santa, a igreja reza por todas as almas esquecidas. Ela reza por todos aqueles que ninguém lembra de rezar uma Ave Maria ou qualquer coisa, não é?
porque todos são filhos de Deus e todos merecem essa graça da indulgência. A gente pensa assim, mas será que foi a Igreja Católica que inventou isso? Não foi, minha gente. Isso daí vem desde os tempos mais antigos do povo de Deus. Era chamado o ano do descanso da terra. Tinha, assim, a cada tempo, a cada determinados anos, não era permitido plantar. Era para descansar a terra. Também oração era determinado também de 50 em 50 anos, era feito então uma oração especial de graças que vinham do céu para todos os habitantes da terra. Tinha também outra indulgência de 25 anos, que é a parcial. E assim por diante. Nós conservamos, porque as graças de Deus, elas foram distribuídas não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Então não é uma coisa, um acontecimento para os judeus, é para todos os cristãos, para todos aqueles que acreditam em Deus, acreditam em Jesus. Certo. Então, sabendo que é uma pena temporal e o que o pecado acarreta na nossa vida, então já foi falado que todo pecado tem duas consequências: a culpa, que é perdoada na confissão, só relembrando, e a pena temporal, que é uma necessidade de purificação das marcas que o pecado deixa. Essa purificação, Dilce, pode também, assim, vamos dizer, ocorrer na vida terrena. Sim, enquanto nós estamos vivos, a gente consegue ainda essa purificação, buscar por essa purificação da pena temporal por meio do quê? De orações, de boas obras, sacrifícios e buscando os sacramentos também da igreja, né? Sempre buscando os sacramentos da igreja, a gente consegue também abrandar essa pena temporal, né? Ainda em vida. E após a morte, no purgatório, como eu falei, só a igreja militante, os fiéis, né, que estão aqui, que podem aí também, lucrando essas indulgências, abreviar o tempo no purgatório. Até a leitura bíblica e meditada todos os dias, pelo menos 10 minutos, ela nos dá a absolvição de algumas penas. Sim, temporais, isso é muito importante. A dona Dulce bem lembrou que a igreja que reza também, principalmente no dia 2 de novembro, dos fiéis defuntos, né, a igreja celebra todas as missas também pelas almas que estão no purgatório, que não recebem orações, nos conventos, né, nas abadias, todos que têm oração, eles sempre rezam pelos fiéis defuntos. Mas se você tem um ente querido e confia nas promessas de Deus, porque a gente vai ver aqui, é por mérito de Jesus Cristo que a igreja concede essa indulgência. Então, se você crê em Jesus, crê nos seus méritos, crê que Ele é o seu Salvador e Salvador de toda a humanidade, você vai querer lucrar essas indulgências para um ente querido seu, abreviar o tempo no purgatório. E se ele estiver no céu, que bom, que maravilha, nos encontraremos lá. Mas essa indulgência que você lucrou vai servir para outra alma que está lá também necessitada, né, Dilce? Necessitada dessa oração para purificar, né, as penas temporais que o pecado durante a vida dela deixou. Então, o que é uma indulgência aqui? É um ato de misericórdia espiritual que a igreja, com base nos méritos infinitos de Cristo, nos méritos de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e dos santos, Gilce, concede essa remissão parcial ou total plenária da pena temporal. Então, esse ano da graça que o nosso Papa Francisco concedeu à indulgência, ela é parcial ou total? Essa é plenária. Total, né? Apaga todo... A gente fala que total, dá a impressão que não vai ficar restinho nenhum. Ela é plenária, mas para ela ser plenária eu preciso cumprir vários requisitos que essa, vamos dizer assim, essa penitência
faz com que a gente alcance essa indulgência plenária. Sim. E tem orações, comunhão, tem que passar pela porta santa, tudo com fé, com muita fé e acreditando que fazendo tudo como está prescrito, eu estou alcançando a graça de Deus. Olha que coisa mais linda quando o anjo chegou para Maria e disse para ela: Ave Maria, tu és cheia de graça. Olha, estar cheio de graça é a coisa mais linda do mundo, não é? Sim. E nós conseguindo essas graças temporárias que nós recebemos, nós podemos nos considerar pessoas muito felizes, muito felizes. Sim, é verdade. Isso, então, é uma indulgência plenária que a Igreja concede, então, aqueles nesse ano da graça, aqueles que passarem pela Porta Santa. Então, remove toda a pena temporal. A culpa já foi apagada no sacramento da confissão. E aí ela vai remover também toda a pena temporal que o pecado deixou em nossa alma. Então, as condições, a dona Dilce aqui já falou, as condições para receber essa indulgência do ano da graça, para que ela seja válida, né, como a dona Dilce falou, a pessoa deve cumprir as condições estabelecidas pela Igreja. E o Santo Papa diz o seguinte, que tem que passar pela Porta Santa, aí na sua diocese vai ter um lugar ou vários lugares. Aqui na diocese de Osasco haverá uma Porta Santa, onde o povo vai peregrinar até lá. Então depois você deve se confessar também, não exatamente nessa ordem, tá? Mas são os requisitos. Confessar-se, rezar pelo Santo Padre, o Papa, rezar pelo Santo Padre, o Papa, e também aí depois, como que é essa oração? Geralmente é um creio, a oração do creio, o Pai Nosso, uma Ave Maria, que a Igreja sugere isso, tá? Também cumprir uma ação específica, né, prescrita, que eu já falei, que é essa peregrinação até a Porta Santa e passar pela Porta Santa. São aí vamos dizer assim, as condições para receber essa indulgência nesse ano da graça. Não é só passar pela porta e pôr... Não, tem que fazer tudo direitinho. Confessar-se e receber a comunhão eucarística também, que eu esqueci. Você confessa, participa da missa, recebe a comunhão, você reza pelo Papa, depois você faz o seu pedido especial, logo após a oração pelo Papa, você oferece esse seu sacrifício da Porta Santa para alguma alma. Fala o nome da pessoa que você quer oferecer e que já partiu. E aí você passa pela Porta Santa. E essa Porta Santa, ela é recebida do Papa uma oração especial, pedindo a Deus que receba os nossos sacrifícios em benefício da alma que foi pedido. É verdade. Aí a base teológica, porque vai ter aqueles, mas não está escrito na Bíblia isso e aquilo outro. Sim. Base teológica, então, a gente pode falar que as indulgências estão fundamentadas, Gilson. Ela tem base no tesouro da Igreja, que consiste nos méritos de Cristo, como já foi falado. É por meio de Jesus Cristo que a Igreja oferece essa indulgência. Tudo que foi vivido espiritualmente no Antigo Testamento, Jesus purificou e Jesus santificou alguns atos. Por quê? No Antigo Testamento existem muitas coisas que é escrito pelo homem. O homem é que deseja aquilo, principalmente nas leis. Por isso que Jesus fala que ele veio para nos libertar da lei. Porque tem a lei de Deus, que essa é sagrada e é perpétua, e tem as leis que o homem criou em cima das leis de Deus, que só castigava, que só sacrificava e fazia com que o homem se sentisse um pobre escravo da lei. Por isso que Jesus fala, eu vim libertar vocês da lei. Não é de Deus, não. É dos homens, as leis que os homens impõem. E hoje em dia existem muitas coisas
que são ditas até para as crianças e até para os adultos, que é coisa do homem, não é de Deus, não. A gente tem que tomar cuidado e conhecer profundamente a doutrina da nossa igreja, para que a gente não caia nessas besteiras. Certo disso. Então, os méritos de Cristo, também os méritos da Virgem Maria e dos santos também dão essa condição, né? A igreja, como guardiã desse tesouro aí, sim, ela tem o poder de distribuir essas graças, conforme ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a São Pedro, lá em Mateus capítulo 16, 19, que diz, o próprio Senhor diz, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Por isso que o sucessor de Pedro, o atual, nosso querido Papa Francisco, instituiu esse ano da graça, e ele sim, pelo poder que foi concedido pelo próprio Senhor Jesus Cristo a Pedro, ele tem esse poder sim de distribuir essas graças. Então, Dilce, as indulgências são, portanto, uma expressão da misericórdia de Deus. Tem pessoas falando, mas a igreja é prepotente, é isso aqui, quer dizer que a graça está com ela, isso aqui. Não, a graça está com o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja a qual nós pertencemos é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui ninguém tem igreja. O Papa, ele é chamado vigário de Cristo. Ele é o primeiro a servir a Cristo, né? Então, sobre ele é o primeiro servo, né? É o primeiro escravo de Cristo, olha lá, é o Papa. Então, ele é o menor de todos nós. E mesmo Jesus falou, os humildes, né, ganharão o reino do céu, os mansos. Então, não é que a igreja é prepotente. É o próprio Senhor Jesus que diz que Pedro, né, o sucessor de Pedro, os seus apóstolos têm esse munus, né, de tudo que eles ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Então, essa expressão de misericórdia de Deus é um auxílio na nossa caminhada espiritual, Dilce. Com tudo isso, Deus não nos deixou sozinho aqui, Ele nos deixou o Espírito Santo, e Jesus mesmo falou, eis que estarei convosco até os fins dos tempos, e Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos deixou, né? Então, para nós fiéis, isso é muito importante, porque a gente precisamos seguir no caminho, que é Jesus, nesse caminho rumo à santidade e à purificação. Então, a gente, quando começa a missa, o padre não fala para a gente, o Senhor esteja convosco. O que nós respondemos? Ele está no meio de nós. E Ele está mesmo, dia e noite. Porque explicar Deus, nós não podemos. Porque só viu Deus quem está lá, e Jesus Cristo. E como Jesus é a palavra de Deus, eu acredito em tudo que Ele fala. Tudo que Jesus fala, eu creio e está acabado. E pode vir quem for falar o contrário, que para mim não tem valor nenhum. Muito bem, então a gente terminou falando um pouco desse ano da graça e também sobre indulgência, Dilce, que a indulgência também é um grande tabu aí, muitas pessoas não entendem, muitos fiéis dentro da igreja também não entendem. Mas muitos entendem assim, o governo vai dar indulgência de Natal para os presos. Indulto, né? Indulgência. Indulto de Natal. Indulgência. É uma indulgência que ele... Indulgência é um favor muito grande. Sim. Indulgência é uma caridade muito grande. Ser indulgente com as pessoas ter um coração aberto e ajudar em tudo que eu puder. Aí eu sou uma pessoa indulgente. E Deus é a indulgência. Deus é a indulgência. Todos nós precisamos, né? Então, vou me despedindo aqui, pessoal. Até a próxima. Graça e paz para vocês, para suas famílias. Até o próximo. Eu também quero desejar para vocês uma feliz 8ª de Natal e um próspero, feliz
e santo Ano Novo. Que o ano seja mesmo mais compenetrado nas coisas de Deus, para que o mundo mude, deixe um pouco de racismo, preconceitos, ódios, vinganças, coisas erradas, guerras, e que o mundo mude, que Deus habite no coração do ser humano e que cada um de nós reze sempre, sempre pedindo a paz de Deus para o mundo. Até a próxima e tchau.